Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui com vocês. Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, tá, explicando a evolução humana e eu espero de uma vez por todas que vocês entendam como é a evolução humana, tá? É um assunto bem complicado, então é bem difícil tentar pincelar isso para vocês. Vocês vão ver que o vídeo vai ficar até um pouco aí longo, em torno de 15 a 20 minutinhos, tá? Mas eu vou trazer para vocês um pouco de tudo para vocês entender, né? Bom, a gente costuma dizer, nesse vídeo inclusive eu vou fazer uma crítica aos historiadores, aos professores de história, né? Que datam o nosso ancestral comum de 4 milhões de anos, que tem nos livros didáticos, que é quando começa de fato a pré-história, de 4 milhões de anos até 4 mil anos antes de Cristo, tá? E isso é errado, cara. É um erro você falar com o nosso ancestral comum, que no caso seria o Australopithecus afarensis, a famosa Lucy, tá? Achado ali na Etiópia. É errado você falar que ele é o nosso ancestral comum, porque não é, tá? Você tem, por exemplo, o Sahelanthropus, né? Datado de 7 milhões de anos. Então, a pré-história começa de fato há 4 milhões de anos, mas nós temos o nosso ancestral comum, o famoso elo perdido, né? Datando aí de 7 milhões de anos, também achado ali na África, tá? Assim como o Australopithecus afarensis, a Lucy, também achado na Etiópia, ali na África, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu quero desmistificar uma imagem muito comum que todo mundo tem, né, que é a evolução de forma linear. O próprio historiador, né, aliás, o paleoantropólogo, né, o Walter Neves da USP, o rapaz que achou aí o fóssil da Luzia, né, inclusive não confundir Lucy com Luzia, né, a Lucy é o Australopithecus afarensis, a Luzia, tá, é um Homo sapiens, né. É importante não confundir os dois, porque a Luzia é de 13 mil anos, tá, e a Lucy é de 4 milhões de anos, né? Então tem uma diferença grande aí, tá? Mas o próprio Walter Neves, né, esse paleantropólogo, ele diz que a evolução não é uma forma linear, como a gente está acostumado a ver, aquela famosa figura, né, do macaco quadrúpede que vai ficando bípede, tá, e vai evoluindo. Não, ele é uma evolução em mosaico. Então você tem um maior, depois você tem um menor, depois um aumenta o tamanho do cérebro, o outro diminui, tá, uma própria amostra disso é o Homo de Neandertal, que tem um cérebro, tá, em torno de 1.600 centímetros cúbicos de cérebro, enquanto nós, Homo sapiens mais modernos, que surgimos depois, né, há 200 mil anos na África, nós já temos 1.400 centímetros cúbicos de cérebro. Então, ou seja, é bem menor e você tem essa variação dentro da epopeia evolutiva de que nada é de forma linear. Então o canino maior, depois diminui, depois aumenta de novo, tá? O toro supraorbital, que é essa parte aqui, ó, né, da face, tá? Ela é maior, ela é mais avantajada, né? Depois ela diminui de novo, depois aumenta de novo, tá? Então perceba, não é nada linear como aquela imagem que a gente vê estampada em camisetas, estampada em livros didáticos, tá? Então aqui vai uma crítica aos professores de história que dentro de sala de aula dão uma pincelada muito rápido para a história, porque ela é muito importante e eu não julgo esses professores, porque para você entender de fato a evolução humana, você precisa no mínimo saber de 6 áreas diferentes. Então, você tem que saber de história, você tem que saber, tá, de arqueologia, você tem que saber de paleontologia, você tem que saber, tá, de antropologia, né? Você tem que saber, tá, de neurociência também, que é muito importante, e um pouco de biologia também, né? Então a neurociência, inclusive eu conversei com vocês no último vídeo que eu postei aqui no Facebook sobre a evolução do cérebro humano, e a parte principal é exatamente por volta de 150 mil anos, quando surge, tá, o córtex cerebral, o neocórtex, né? Porque antes disso era só o sistema límbico, então você tinha o que nossos ancestrais primatas sempre têm, tá? Que é só o sistema límbico, a parte da emoção, da paixão, da afetividade, né? Que eles possuem até hoje, tá? O nós já diferenciamos, que é o neocórtex, que nos diferencia de fato dos outros animais, né? E nos torna humanos, né? Mas vamos lá. Então, essa evolução linear, ela é um erro, tá? A gente tem que desmistificar isso, e é um erro dos próprios cientistas, segundo o próprio Walter Neves também, né, de ter divulgado essa imagem do macaco, vai ficando bípede, né, até chegar no ser humano, tá? Não foi dessa forma. Bom, e a outra
crítica minha é diretamente essa questão de você falar que a pré-história, né, o nosso ancestral comum dentro da pré-história começa por 4 milhões de anos. E não, tá? Você tem o Sahelanthropus ali há 7 milhões. Então, perceba, agora a gente vai entrar na evolução propriamente dito, né? Perceba, há 180 milhões de anos, quando a gente tem a dispersão dos mamíferos e a gente entra na parte de biologia, tá? Nós temos dentro do gênero, entre primatas de gênero Homo, tá? O nosso ancestral comum que data de 7 milhões de anos. Então, imagine que você está numa estrada e você tem um delta nessa estrada. Então, de um lado, nós temos a evolução dos primatas, tá, do Velho Mundo e do Novo Mundo, que é do Velho Mundo, né? Os basais, os lêmures, o lore, o mico-leão dourado, o macaco prego, o acarim, o macaco aranha, né? Esses macacos do Velho Mundo. E os macacos do Novo Mundo, que é o gibão, o bonobo, o chimpanzé, o gorila, né? Que são os macacos mais evoluídos, tá? Então eles vão para um lado dessa estrada e nós, do gênero Homo, vamos para outro lado dessa estrada. Ou seja, há 7 milhões de anos atrás, nós tivemos um ancestral comum que dividiu essas espécies, tá? Então você vai ter a evolução desses primatas e vai ter a evolução dos primatas do lado do gênero Homo, que é o Homo sapiens, que é o nosso ancestral comum, nesse caso, o Sahelanthropus aí de 7 milhões de anos. Então, é até natural das pessoas olhar pra gente e falar assim, Giovanni, se a gente veio do macaco, por que o macaco não evolui mais? E aí é que você tem que parar e explicar para essa pessoa que, na verdade, o macaco está evoluindo. O chimpanzé de hoje não é o mesmo chimpanzé de 7 milhões de anos atrás. Eles também estão evoluindo dentro da espécie deles, enquanto nós evoluímos dentro da nossa, ou seja, do gênero Homo, tá? Então, perceba, tá? Não é porque lógico que o chimpanzé é o nosso parente mais próximo vivo atualmente. Os nossos antepassados do gênero Homo foram extintos, infelizmente, né? Mas agora o chimpanzé ainda está vivo. E o chimpanzé tem 98% do genoma humano, tá? Então, tá errado você falar que você veio de um chimpanzé. Você não veio de um chimpanzé, você não evoluiu do chimpanzé. O chimpanzé está evoluindo dentro da área dele. Nós evoluímos dentro do gênero Homo, ou seja, do nosso ancestral comum, datado lá atrás de 7 milhões de anos. Tá? Então é errado você falar que você evoluiu de um chimpanzé, né? Assim como é errado as pessoas falar que o nosso ancestral comum é de 4 milhões de anos, tá bom? Então, perceba. Tá? Eles estão evoluindo, nós também estamos evoluindo dentro da nossa espécie. Tá ok? Espero que tenha ficado bem claro isso. Agora vamos lá, a evolução propriamente dita. Então, há 7 milhões de anos, o Sahelanthropus. Tá? Depois, né, achado ali no Chad, na África. Depois, tá, por 4 milhões de anos, que é quando começa a pré-história, e aqui agora eu vou falar um pouco de pré-história para vocês. A pré-história, ela começa há 4 milhões de anos e vai até 4 mil anos antes de Cristo. Por quê? Porque de 4 mil a 3 mil surge a escrita. E é quando começa a história propriamente dito, segundo, né, os pensadores mais conservadores, positivistas, tá? Que falam que a história começa só quando surge a escrita, porque você tem que ter um documento que comprove a história. E não, cara, tá? Isso é errado, graças a Deus, muitos historiadores também pensam dessa maneira como eu, né? Que a história ela já vem de muito antes. Então, se você voltar a 7 mil anos, você vai ter, por exemplo, no Egito, a iconografia, né? Que são as pinturas dentro ali das pirâmides. Então, aquilo é uma forma de escrita para eles. Eles se entendiam através daqueles desenhos, né? Então, e você vai ter outras fontes históricas primárias. Por exemplo, um artefato, um vaso de cerâmica, os próprios monumentos arquitetônicos, como é o caso da pirâmide do Egito, né? Então, tudo isso constrói a história, né? Então, é errado você achar que antes de 4 mil anos não existia história. Não, existia, né? E tem muito material para comprovar isso, tá? Mas a história, como a gente conhece, surge de fato 3 mil anos depois, né? Antes de Cristo, tá? Que é quando surge a escrita, né? Então, perceba, agora a gente vai falar de evolução propriamente dito, tá? E a pré-história, né? Não sei se vocês lembram aí das suas aulas de história, você tem o paleolítico e o neolítico, né? O paleolítico, ele se divide em inferior e paleolítico superior. No paleolítico inferior, né? É quando começa ali, de fato, a pré-história há 4 milhões de anos, tá? E o paleolítico superior é quando vai surgir, por exemplo, o fogo, né? A gente vai dominar a arte do fogo, a arte da pedra lascada, tá?
E também quando vai surgir as próprias pinturas rupestres lá no finalzinho do Paleolítico, tá? Do Paleolítico Superior, quando vai começar a surgir o Homo sapiens. E o Neolítico, tá? Que é a última fase da pré-história, tá? Que é de fato quando surge o Homo sapiens, a gente domina a domesticação de animais, né? Como é que o pessoal chama? A agricultura, né? O pessoal domina aí a agricultura, tá? Então já é um período, a era da pedra polida, né? Antes era pedra lascada, no Neolítico a pedra polida, tá? Mas enfim, vamos lá, a evolução, tá bom? Então, começamos com o Sahelanthropus há 7 milhões de anos, nosso ancestral comum, ao contrário do que os livros didáticos na escola ensinam errados, tá? Tem vídeos do Sahelanthropus no YouTube, o próprio Walter Neves tem um vídeo dele explicando como era essa evolução, tá? Depois, a gente tem de fato o Australopithecus afarensis, que é a famosa Lucy, tá? E perceba, o Australopithecus afarensis, ele já tem em torno aí, né, de 300 a 400 centímetros cúbicos de cérebro. Então ele já tinha alguma consciência do que estava fazendo, né? Depois do Australopithecus afarensis, nós temos o Homo habilis. Tá? O Homo habilis, como o nome já remete, ele era habilidoso, então ele passa a usar de fato os braços para criar, tá, as ferramentas. Lembrando, o Homo habilis não sabia fazer ponta, então não tinha ponta de lança, você não tinha ponta de machado, ele apenas usava osso e madeira para bater, para machucar, para fazer o que eles tinham que fazer ali, tá? E eles começou essa questão de a gente ser carniceiro, né? De disputar carniça, disputar carne com urubu, com lobo, com, sei lá, hienas, tá? Então a gente começou a comer carne nesse período e foi fundamental para a evolução. E aqui vai uma indireta para você que é vegano, né? Se a gente não tivesse comido carne, a gente não estaria aqui hoje, tá? Porque só a carne tinha nutrientes, né, que só ela possibilitava. O animal que come fruta, que come planta, igual as outras espécies dos macacos que nós temos hoje, eles não evoluem, porque eles não comem carne. Nós começamos a comer carne e evoluímos, tá? A carne, ela tem substâncias essenciais, principalmente quando a gente descobriu o fogo, conseguia assar a carne e a gordura trazia mais proteínas para a evolução do nosso cérebro. O que passou a aumentar o cérebro cada vez mais quando a gente come a carne, tá? Então isso foi um grande diferencial quando a gente se torna carnívoro, e isso possibilita, até porque para cérebros inteligentes, né, mais evoluídos, você precisa de uma quantidade calórica muito grande de proteína que só a carne tem e nenhum outro alimento tinha naquela época, tá? Hoje pode até ser que você consiga meio que igualar ali, né, mas não chega perto também, tá? Não é a mesma coisa, né? E antigamente só tinha carne e planta, então a carne foi fundamental. Então o Homo habilis, ele começa a disputar essa carne, né? Tinha aí em torno de 300 a 400 centímetros cúbicos de cérebro e começou a usar algumas ferramentas, tá? A gente parou aí? Não, o Homo habilis surge aí por volta de 2,2 milhões de anos, tá? Depois a gente tem, né, o que a gente chama de o Homo de Naledi, tá? Há 2 milhões de anos também. O Homo de Naledi, ele é encontrado ali na África do Sul, tá? E depois do Homo de Naledi nós temos o Homo rudolfensis, tá bom? Encontrado no Quênia, que fica ali na África Oriental, né? Então perceba, depois do Homo habilis nós tivemos outras espécies do gênero Homo, até chegar no Homo erectus, que é o que a maioria conhece, que é responsável pela migração da espécie do gênero Homo, né? Então você vai tendo outras subespécies, outras espécies do gênero Homo, até chegar no Homo erectus. E o Homo erectus, de fato, é quando inaugura um boom na evolução. Por quê? Perceba, todas essas espécies que eu comentei, o Sahelanthropus, tá? O Australopithecus afarensis, tá? O Homo habilis, o Naledi, tá? E o Rudolfensis, né? Eles todos, eles ficam na África, eles nascem na África e ficam na África, eles não saem, eles não migram. Só vai começar a imigração do gênero Homo quando surge o Homo erectus, por volta de 1,8 milhões de anos, tá? Que ele sobe, lembrar até porque era muito mais fácil você se locomover naquela época, né? Porque você não tinha, por exemplo, o deserto do Saara, nem os desertos da África de hoje, né? Lembrar que o deserto do Saara só se tornou um deserto há 10 mil anos atrás. Antes disso, era uma puta de uma savana, uma puta de uma floresta, onde você não tinha as dificuldades que tem hoje de ter que atravessar um deserto.
Então perceba, eles subiram da África, tá, e foram para a direita, o Homo erectus, né, e o nome já remete, erectus, é quando pela primeira vez a gente andava de forma bípede. Antes disso, tá, o próprio habilis ou o Australopithecus afarensis, eles andavam de forma quadrúpede e bípede, né, e uma amostra disso é que o forame magno, ou seja, onde entra aqui a espinha deles, tá, ele era um pouco aqui para baixo do neurocrânio, como é o nosso hoje, mas também entre aqui, onde a nossa é e um pouco mais atrás. Isso mostra que eles tinham o tronco bem para frente e eles andavam, eles tinham que se apoiar com as quatro patas para poder andar. Depois ele vai perdendo essa característica e vai ficando mais erecto, até chegar de fato no Homo erectus, né? Que é quando a gente sai da África e começa a migrar para outros lugares. Então perceba, ele sobe e ele toma rumo para a direita, ou seja, ele vai ali para a Ásia, para o Oriente Médio, né? Depois China, Japão, tá? Ele não, até hoje não se tem vestígios do Homo erectus na Europa, então ele não vai para a Europa, ele vai ali para o continente ali da parte direita e fica ali, tá bom? O Homo erectus, cara, ele é importante, né, a gente falar dele, porque ele já tinha um pouco de cérebro um pouco maior, em torno de 1.200 centímetros cúbicos de cérebro, né? E ele é de fato que começa, né, a andar pelos lugares e povoar outros lugares. Tanto que depois do Erectus, nós vamos ter outras espécies do gênero Homo, né? Como a gente conhece, por exemplo, o Ergaster, também há mais ou menos 1,2 milhões de anos. Foi encontrado no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Então ele domina aquela parte e aí você começa a ver que esses gêneros homos eles começam a nascer em lugares específicos, não só na África como era antes do Homo erectus, né? Então você vai ter esse no Extremo Oriente, você vai ter o denisovano encontrado na Denisova, tá? Ou seja, na Sibéria, né? Fica ali a Denisova, tá? Você tem também o Floresiensis, aí já mais ou menos há 700 mil anos atrás, encontrado na Indonésia. Então perceba, você vai ter focos específicos do gênero Homo nascendo em lugares específicos e não só na África como eram aí os nossos antepassados, né? É por isso que a África é o berço da civilização humana e do gênero Homo como um todo, né? Porque a grande maioria sempre nasceu na África, tá? E depois, tá, do Floresiensis, né? Aí surge o famoso Homo, tá? Heidelbergense. O Homo heidelbergense ele foi encontrado em Heidelberg, na Alemanha, né? Ele também tinha em torno de 1.200 centímetros cúbicos de cérebro e pela primeira vez então surge uma espécie na Europa, tá? O Homo heidelbergense, e ele é muito importante porque ele aparece na Europa, no Oriente Médio, tá? Na Índia, perceba, na Índia e não na Ásia, como é o índio brasileiro, ele é descendente dos índios asiáticos, né, do olhinho mais puxado, e ele é descendente de sapiens, tá, e não de heidelbergenses, porque eles ficam só ali na Índia. Então ele vai para a Europa, ele vai para o Oriente Médio, ele vai para a África, né, ele vai para a Índia, tá? Então o Homo heidelbergense ele também foi muito importante porque ele começa a povoar a Europa. Depois do heidelbergense, né, a gente costuma dizer que a gente tinha o Homo de Neandertal, que é um dos mais famosos, todo mundo comenta o Homo Neandertal, que também surge na Europa. Então agora você vai começar a ter essas espécies surgindo na Europa. E o Neandertal, cara, ele é engraçado primeiro, porque ele começa a fazer as pontas de lança. Lembra que eu falei que lá no Homo habilis ele fazia as ferramentas, mas ele não tinha ponta. Então você começa a ter as pontas de lança lascada, a pedra lascada propriamente dita, né? Você começa a ter as ferramentas de caça mais avantajadas, tá? Isso indicou também, segundo os próprios fósseis encontrados, que eles tinham um número muito grande de fraturas, né? Então, o Homo de Neandertal, né? Toda vez que ele saía para caçar, um deles saía fraturado, né? Porque eles não tinham habilidade com essas técnicas, com essas armas perigosas, tá? Mas ele foi muito importante, cara. Por quê? O Neandertal, como eu falei para vocês, ele tinha em torno de 1.600 centímetros cúbicos de cérebro, ou seja, muito maior do que o nosso. E isso mostra, inclusive, que um cérebro maior não é sinônimo de inteligência,
tá? Ou seja, eles foram extintos e nós não, nós continuamos, né? E tudo isso mostrou pra gente que depende da relação entre massa corporal e massa encefálica, tá? Então, por exemplo, pega uma baleia que tem um cérebro maior do que o nosso. Nem por isso ela é mais inteligente do que nós, porque a massa corporal dela é desproporcional em relação à massa encefálica. Então a natureza ela teve que fazer uma cruzada genial, né, para nascer um ser mais inteligente, tá? Então o Homo neandertal ele era maior do que a gente, ele era mais robusto do que a gente, né? Ele foi encontrado na Europa e ele domina muitos outros territórios. Então ele vai para a Europa, tá? Ele vai para a Ásia, Oriente Médio, tá? Ele chega também na Península Ibérica, né, que faz parte da Europa. Não sei se você lembra de geografia, mas a Península Ibérica, onde você tem a Espanha, Portugal. A gente até brinca, né? Muitos descendentes de espanhóis e portugueses provavelmente são descendentes de homos de neandertais, né? Porque eles povoaram aquela península, né? Aquela parte ali, tá? E ele foi muito importante, cara, tá? O Neandertal foi muito importante porque ele cruzou com o Homo sapiens. Se você voltasse, sei lá, 30 mil anos atrás, você ia ter convivendo no mesmo espaço geográfico 3 espécies diferentes. Você ia ter heidelbergense, neandertais e Homo sapiens. E aí depois do Neandertal a gente tem o surgimento de Homo sapiens, ali por volta de 200 mil anos também na África, tá? E esse sim é os nossos descendentes diretos, né? Com em torno de 1.400 centímetros cúbicos de cérebro. O Homo sapiens foi o diferencial da evolução do gênero Homo, né? A gente entra então naquele período final da pré-história do Neolítico, tá? Então é quando a gente começa de fato a usar o pensamento e se diferenciar de outros animais. Não tem vestígios que a gente tenha entrado em confronto direto com as outras espécies, né? Mas a gente eliminava as outras espécies ao decorrer da própria evolução do Homo sapiens. Então, o mais inteligente, o mais evoluído, caçava primeiro. E por isso os mais primitivos, né, os mais burros, iam ficando para trás. Então, perceba, a gente entrou em confronto com essas outras espécies do gênero Homo, não diretamente, tá? Mas na própria seleção natural, segundo descreve Darwin, né? O mais inteligente sempre sobrevive, né? Então, perceba, o Homo sapiens ele foi fundamental. E aí a gente entra também lá um pouquinho em neurociência, que eu falei no último vídeo, que do surgimento do sistema, né, do neocórtex. Ele surge por volta de 150 mil anos. Né? O sistema límbico que todos os nossos primatas tiveram e têm até hoje, como é o caso do chimpanzé, né? Que é por volta de 220 a 200 milhões de anos, todo mamífero tem um sistema límbico, e antes disso, há 500 milhões de anos, o cérebro reptiliano, que todo ser vivo teve desde lá da dispersão dos mamíferos, que eu falei logo no começo. Então perceba, a gente foi passando por toda essa evolução, né, da massa encefálica até chegar a 150 mil anos, inclusive. Se você pegar 220 a 200 milhões de anos, que é quando surge o sistema límbico, os primatas têm, né, o chimpanzé tem até hoje, né, que é a afetividade, o amor, a paixão, né, tudo isso que todo mamífero tem. Inclusive, eles não têm a questão da afetividade, né, o índice de infanticídio dentro dos chimpanzés é muito alto em relação aos seres humanos. Mas a gente desenvolveu essa afetividade também, todo primata tem essa questão afetiva, né, para poder sobreviver e conviver em grupo. E aí isso já entra na parte de antropologia também, que é o comportamento, né, desses primatas, né, e da própria cultura, né, para você entender como eles conviviam entre eles. Então perceba, o Homo sapiens ele foi fundamental. A gente entra no final ali da pré-história, no Neolítico, e é quando de fato a gente aprende a dominar o fogo, aprende, né, a sacar, que eu falei para vocês, que é de fato quando dá um boom nesse cérebro da inteligência, que a gente começa a comer coisas diferentes. Tá? Quando surge de fato as pinturas rupestres, né? Se você voltar a 50 mil anos atrás, segundo as escavações, é quando você tem pela primeira vez, né, os símbolos. Então a gente começa a dominar a simbologia como forma de escrita e de fala. Tá? Então ele ia caçar, desenhava ali, né, o famoso Homem das Cavernas, né? Então ele desenhava ali e, né, como se fosse um ritual, um briefing, né, antes da caça deles, tá? E aí a gente se torna também um ser fixo, né, num determinado lugar. A gente não é mais nômade como eram os nossos antepassados. Por exemplo, o Neandertal,
dali para trás, todos eram nômades, né? Lógico, antes do Homo erectus, que ficava só estabilizado ali na África. Depois começou a dominar o mundo, mas a gente, o que eles chamam de espécie sedentária, né? A gente virou uma espécie sedentária depois do surgimento do Homo sapiens, porque antes disso a gente era nômade, vivia caçando, então para você caçar você saía do lugar e não ficava num lugar só. Quando surge o Homo sapiens, a gente domina a agricultura, a gente domina a domesticação de animais. O homem primitivo, ele percebeu que ele pode cultivar ali no quintal dele, no espaço dele, os animaizinhos dele, então ele não precisa sair para caçar, e isso consequentemente possibilitou mais tempo, e tempo é evolução. Então ele conseguia, por exemplo, ficar em casa e parar para observar os astros, fazer um calendário, podia fazer uma ferramenta nova, tá? Então ele tinha mais tempo para poder evoluir culturalmente, né? Ao contrário dos ancestrais que tinham que ficar andando como nômade, né, para poder sobreviver. Então perceba, o Homo sapiens, né, e quando você tem o surgimento do neocórtex, quando a gente usa de fato o pensamento, datado de 150 mil anos, bate mais ou menos com o surgimento do Homo sapiens. Então, quando a gente se diferencia de fato da nossa epopeia evolutiva, e a gente passa a usar a razão para quase tudo que a gente faça, inclusive o que a gente está fazendo hoje em dia, né? Isso é um presente dos próprios Homo sapiens para a gente. Tá? O Homo sapiens, ele vai surgir também na África, né, ali por volta de 200 mil anos, e o Homo sapiens é quem vai povoar quase todo mundo, cara. Então, Europa, 80 mil anos lá ele vai para a China, você vai no Oriente Médio, você vai para a Ásia, que é o índio brasileiro, né, descendente dos índios asiáticos, então ele vai lá em torno de 50 mil anos, de 50, né, tem que ver certinho quando que eles passaram pelo Estreito de Bering e começaram a povoar a América, né, mas aí eles vêm para a América, povoam a América. Então, o Homo sapiens, ele vai dominar o mundo inteiro, cara. Ele vai para todos os continentes, né? E você ainda tinha, você tem esses vestígios de que o Homo sapiens conviveu com 3 espécies diferentes do gênero Homo, que eu falei para vocês, os sapiens, o Neandertal e o Heidelbergense, e trocaram não só genomas com eles, mas também salivas, né? Então, eles estavam ali cruzando, né? Devia ser uma suruba do caramba. Então todo mundo cruzando, nascendo espécies novas a todos os instantes. Daí a gente começou a ter essa diversidade, né, étnica que a gente tem hoje, né? Então o preto, o branco, o alemão, o judeu, o coreano, o japonês, o chinês, né? E aí você começa essa ramificação, tá, de etnias sem precedentes que a gente tem hoje em dia, que saiu fora do controle, né? Hoje a miscigenação de raças é muito grande, a gente não tem nem como calcular isso mais, né? Você tem espécies diferentes no mundo inteiro, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a evolução humana. Fica aqui a minha crítica, tanto da imagem da evolução linear, quanto dos livros didáticos, falar que o nosso ancestral comum é o Australopithecus afarensis, de 4 milhões de anos, e não é. A gente começa lá em 7 milhões de anos, ou seja, muito antes, né? E é isso, cara. Então, você quer dar aula de história no quesito pré-história, você pode dar, mas lembre-se, procure saber de outras áreas também, nesse caso, essas 6 áreas que eu falei para você. Então, um pouco de história, um pouco de biologia, tá? Paleontologia, antropologia, né? Arqueologia e um pouco de neurociência para você entender a evolução do cérebro humano. E é por isso que é tão difícil você entender a evolução e explicar a evolução para um garoto de 16, 17 anos dentro de uma sala de aula. Porque até para nós que gostamos da evolução, nós temos que procurar fora, nós temos que estudar outras matérias, outras áreas para poder entender. Então não é uma coisa fácil, e é por isso que eu não exijo, tá, de um adolescente que saiba sobre a evolução humana, né? E é por isso que muitas pessoas também não sabem, né? Porque não tem o interesse em procurar, o interesse em estudar, em saber como se deu toda essa evolução, desde lá de 7 milhões de anos atrás, quando a gente surge esse ancestral comum e a gente se diferencia de fato, um lado o gênero Homo, o outro os primatas que nós temos até hoje, comedores de frutas, de bananinha fofinhas, né? E de nós, carniceiros, bem evoluídos, tá bom?
Então eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, cara, comenta aqui que eu vou ter o prazer de esclarecer para vocês, né? Sempre baseado nessa interdisciplinariedade, né? De matérias que a gente tem que buscar saber, tá? E é isso, galera. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido. Falei um pouco então da evolução, né? Falei um pouco aí de neurociência, embora eu já tenha falado no vídeo passado sobre a evolução do cérebro humano, tá? É isso, cara. O vídeo já ficou aí, vai dar 30 minutos. Então, até o próximo. Espero ter esclarecido bem as coisas aqui pra vocês. E fui! Até! Vou parar aqui.